Deus tem uma promessa para você. Você já sentiu que sua vida parou? Que tudo que você sonhou parece cada vez mais distante? Talvez você olhe ao redor e veja portas se fechando, oportunidades escapando, silêncio do céu. Mas escuta bem o que eu vou te dizer agora. Deus ainda tem uma promessa para você. Não importa o que disseram, não importa o tempo que passou, não importa o que você perdeu. Se Deus falou, vai acontecer. E neste vídeo, eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se você está aqui, não é por acaso. Deus te trouxe até esse vídeo por um propósito, porque ainda existe uma promessa viva sobre a sua vida. Então fica comigo até o final. Esse pode ser o vídeo que vai mudar o rumo da sua fé. Aproveita agora e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nada, e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa lembrar. Deus não esqueceu do que Ele falou. 1. A certeza das promessas. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. As promessas que Ele fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23 e 19. Também lemos em 2 Coríntios 1 e 19 e 20 que, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, toda promessa já foi afirmada em Cristo, e a resposta final de cumprimento se dá quando trazemos isso à vida. O amém por nós, para a glória dele. Quando falamos das promessas de Deus, não estamos falando de desejos humanos ou votos vazios. Estamos falando de uma palavra viva, que atravessa séculos e permanece inabalável. Deus não é como o homem, que muda de ideia, que esquece o que disse ou que precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Deus é imutável. Ele não precisa das condições ideais, porque Ele mesmo cria o cenário onde a promessa se cumpre. 2 Timóteo 2 e 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso significa que mesmo quando vacilamos, a fidelidade dele continua intacta. Você pode ter caído, desanimado ou até se afastado, mas Deus ainda está de pé com a promessa que Ele mesmo declarou sobre a sua vida. 2. Promessas gerais válidas para todos. Algumas promessas são universais, válidas para qualquer pessoa que creia. Vida eterna. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2 e 25. Perdão e purificação, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Um coração novo. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e, em troca, darei um coração de carne. Ezequiel 3, 6 e 26. Essas promessas eternas, de transformação interior e vida em Deus, são tesouros disponíveis para todos. Existem promessas que independem da sua história, da sua origem, ou do que você tem. São promessas liberadas para todo aquele que crê. João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que não há filtro, todo o que nele crê. Essa é uma promessa poderosa. Vida eterna, perdão, restauração. Isaías 1,18. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isso significa que ninguém está longe demais para ser alcançado. Nenhuma queda é maior que a graça de Deus. 3. Promessas e propósito individual. Há também promessas aplicáveis ao seu propósito de vida, ainda que não sejam recebidas da mesma forma por todos. A Bíblia fala de momentos em que Deus falou com Abraão, Sara, Esther, José, promessas específicas para uma missão. Uma passagem muito conhecida, porque para Deus não há nada impossível. Lucas 1 e 37, Salmo 13, 9 e 16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você não está vivendo por acaso. Você é parte de uma narrativa eterna. E quando Deus coloca uma promessa no seu espírito, mesmo que ninguém veja ou compreenda, você foi escolhido para viver isso. 4. A espera que forma maturidade. Às vezes a promessa demora, mas isso não significa que foi cancelada. Vemos isso em Josué. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. E também, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Estava plenamente convicto de que,
Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos 4:18-21. Isso nos ensina que, mesmo quando parece impossível, Deus pode cumprir sonhos, desde que exista fé persistente. Deus não trabalha em série, ele trabalha com propósitos únicos e personalizados. Veja a vida de José. Deus deu a ele sonhos que não fazia sentido para ninguém, nem mesmo para sua própria família. Foi traído, vendido, esquecido, mas o propósito se manteve vivo. Todas se cumpriram. Josué 21:45. E também, aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Hebreus 10:23. A demora muitas vezes é uma formação de caráter, não um sinal de ausência. Como declarou John Piper, Future grace is promised, faithless hold on it, and he is satisfied by it. Deus poderia cumprir tudo imediatamente, mas ele prefere trabalhar com processos porque ama formar em nós caráter, maturidade e profundidade. Tiago 1:4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A espera não é castigo, é preparo. O atraso aparente é Deus alinhando coisas no céu e na terra para que o cumprimento seja completo. Pense em Davi. Ele foi ungido por Samuel, mas só se tornou rei anos depois. No meio do caminho, fugiu, foi perseguido, viveu em cavernas, mas tudo isso forjou o rei que ele se tornaria. 5. O papel da sua fé e perseverança. A Bíblia também nos ensina a ser cooperadores com Deus. Como diz o site de estudos, Deus é fiel à sua palavra. Ele cumpre suas promessas, mas nós também somos cooperadores com ele nessa jornada. O coração que crê recebe as promessas de Deus. Em outras palavras, mantenha sua fé firme. Confie mesmo sem ver o resultado imediato. Continue avançando, mesmo que tudo pareça contra você. Deus faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa. A promessa não é um bilhete premiado que cai do céu. Ela é uma colheita de fé persistente. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé não é apenas acreditar, é permanecer quando nada mais faz sentido, é orar quando se está cansado, é seguir quando todos 7. Exemplos bíblicos que se mantiveram fiéis. Pense em personagens como Abraão, Davi, Esther, José. Abraão esperou anos até que Isaque nascesse. Davi foi ungido ainda jovem, mas esperou muitos anos antes de ser rei. José foi traído e preso, mas passou de escravo a governador do Egito. Eles mantiveram a visão, permaneceram firmes na fé e receberam. Eles nos ensinam que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas é sempre o tempo perfeito. A Bíblia está repleta de histórias de fidelidade em meio à espera. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara já não tinha forças para gerar, mas Deus renovou seu ventre. Esther enfrentou risco de morte, mas salvou sua nação. José foi traído, preso e esquecido, mas governou o Egito. Todos tinham algo em comum, não desistiram. Hebreus 6:15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão alcançou a promessa. 8. A sua postura agora. Então, o que Deus tem para você? Talvez seja vida renovada, vida eterna, paz interior, um propósito específico, uma missão secreta que ainda não está visível, e a promessa de direção clara, sabedoria e cuidado constante. O que importa é, não se deixe abalar pelas circunstâncias. Confie que Deus cumpre o que promete. Permaneça na fé, no propósito, na visão. Não cancele suas promessas você mesmo por medo ou dúvida. A pergunta é: o que você vai fazer agora com essa palavra? Vai voltar a olhar para o chão, ou vai levantar a cabeça e seguir acreditando? Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus está esperando uma atitude sua. Fé é também ação. Então, volte a sonhar. Reative o que você engavetou. Ligue para quem você precisava perdoar. Retome a visão que Deus te deu. 9. Chamadas finais para o vídeo. Você ouviu tudo isso por um motivo. Deus está reacendendo dentro de você algo que estava apagado. Então agora, se você crê nas promessas de Deus para a sua vida, faz 3 coisas simples que podem transformar outras vidas. 1. Se inscreve no canal, tem mais conteúdo como esse chegando. 2. Ativa o sininho para ser avisado sempre que sair um novo vídeo. 3. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você ama, porque elas também precisam saber
Deus ainda tem uma promessa para elas. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e fé. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.